Olá André, tudo bem? Como estás? Boa tarde, olá. Fala-me um pouco do André Antunes. Eu sou o André Antunes, sou barman, ou chamemos-lhe empregado do bar, neste caso agora proprietário de um espaço comercial, chamemos-lhe um bar, já vamos desenvolver um pouco o conceito, que é o Mercado Smooth Bar. Eu, na minha formação, passei já por várias casas em Aveiro, como a Estação da Luz, como o Espaço JR, um espaço também com muito conceito, e outros espaços onde fui aprendendo a trabalhar, aprendendo a lidar com públicos, aprendendo a resolver as situações inerentes a este negócio e também com alguma responsabilidade. No caso do que acabei de referir no Espaço JR, estive como gerente e aí aprendi também como é que se trabalha por detrás de tudo isto, como é que se consegue Então, houve preparar uma sempre casa. um gosto e um bichinho pela parte de barman, de gerir com a parte de bebidas, também um pouquinho de alimentação, ou foi só bebidas nessa altura? Começou mais pelas bebidas, sim, realmente, pelo contexto discoteca, o contexto bar. E até numa fase inicial eu comecei do mais baixo da hierarquia, eu estive como apanha-copos e daí tinha a aspiração um dia em trabalhar no bar e depois com a experiência acabou por surgir essa oportunidade e tentar fazer cada vez melhor, tentar aprender os pormenores, os cocktails, a forma de servir, as doses e tudo isso com certeza foi sendo também demonstrado no meu trabalho e conseguir atingir novos patamares e outros postos e outros objetivos, exatamente. Muito bem. Eu sei que tens agora um espaço teu, o Mercado Smooth Bar. Isso mesmo. Estás tu mais uma sócia, Elizabeth Silva. Fala-me agora um pouco de vocês e do vosso querido e fantástico espaço. Muito obrigado, antes de mais. E a minha sócia, mas acima de tudo a minha mulher, a minha companheira, e que está neste espaço comigo porque se calhar até oportunamente surgiu esta oportunidade quando estávamos os dois desempregados. Nós tivemos um filho e ele nasceu com duas malformações congénitas, não vamos desenvolver, mas que isso fez com que nós nos focássemos apenas nele e a parte laboral ficou um pouco estagnada. A Elizabeth Silva trabalhava como relações públicas na antiga escola de jazz, a RIF, tinha um contacto com muitos músicos e tinha já um sonho também ela de ter um bar de jazz. Eu, com a experiência que tinha também, tinha este gosto, mas era uma coisa que estava distante, que nos parecia difícil de atingir, porque é preciso o capital de investimento, é preciso o espaço certo, é preciso a oportunidade. E essa oportunidade, e eu disse que foi oportunamente que surgiu, passa a redundância, porque na altura fomos chamados pelo Centro de Emprego para uma formação de empreendedorismo e procura ativa de emprego, que era exatamente o que estávamos a precisar naquele momento. Tínhamos experiências, tínhamos competências, tínhamos valor e não tínhamos era como dar esse salto para desenvolver essas competências e fazê-lo para nós, Exato. ter algo que fosse nosso. E na altura, quando surgiu essa formação, e isto é um à parte, mas eu falei com a Elizabeth e disse, temos duas hipóteses, sentarmos-nos na formação, estar ali aquele tempo, fazer o que nos pedem e no fim receber o apoio que dão para nos deslocarmos, como se calhar a grande maioria faz, e peço desculpa se assim não é, se não é a maioria, ou então podemos fazer de outra forma, que é aplicar a essa nossa ideia. Mesmo que ele não exista, o bar, vamos aplicar a ideia de ter um bar que tende para o jazz, que tende para essa experiência que ela também já tinha, e chegámos a esse conceito, o Smooth Bar. Não sabíamos aonde. Na altura já existia um mercado, a cafetaria, e nós encontramos aquele espaço e achámos que conseguíamos sim adaptá-lo à nossa ideia, conseguíamos ali dinamizar concertos, fazer tertúlias, fazer o tipo de ações que temos vindo a desenvolver. E realmente surgiu a oportunidade de conseguirmos então ficar com a gerência desse espaço, não sei o termo agora específico, mas pronto, podemos explorar esse o espaço em si. Vocês, além de ser um bar, também servem refeições. Sim, temos refeições ligeiras, mas temos um menu do dia composto por sopa, um prato, bebida e café,
que é uma boa refeição, normalmente opções saudáveis, uma quiche vegetariana feita com legumes dali do mercado, fresquinhos, folhados de vários tipos, mas também com peixinho muito fresquinho, que é preparado e que na primeira dentada se sente mar, e tentamos que sejam coisas de extrema qualidade, acessível e com um ambiente agradável. Agradável e acolhedor. Exato, também a música que ouvem, aquilo que veem, a forma como são tratadas também lhes dá outros sabores à comida. Sei que o vosso espaço, além de podermos ouvir música jazz, de assistir a algumas tertúlias, alguns momentos, essas tertúlias foram um bocadinho direcionadas para ações de solidariedade. Resumo muito rapidamente quais foram as ações que vocês já tiveram. Ora, posso-me esquecer de algumas, mas nós fizemos uma ação num todo que se chamava o Smooth Help. E o Smooth Help foi aplicado a várias organizações, instituições com as quais tivemos contacto direto, ou por pessoas que conhecemos que estiveram lá, ou por uma história que surgiu e que nós fomos procurando e chegámos a quem é que era o autor ou quem era então o protagonista da história. E então foi o caso da Fundação Maria Cristina, no Bangladesh, foi o caso de um campo de refugiados na Croácia, em que houve 3 voluntárias também daqui da zona de Aveiro que estiveram presentes nesse campo, numa organização que se chama People Need People. Fizemos um Smooth Help para... não sei se não me queria esquecer de nenhuma. Fizemos também para músicos de rua, músicos que passaram pela experiência de tocar na rua, e então fizemos a angariação diretamente. A cada dia que estava a caixa disponível, o músico ia receber essa quantia. E também resultou muito bem, porque as pessoas preferem dar o que quiserem pelo trabalho do músico do que ter que pagar uma entrada sem saber muito bem o que é que vão ter. E então foi também um conceito interessante. E então, trabalhámos para os de perto, como trabalhámos para os de longe, sentimos-nos um bocadinho num centro do mundo com essas ações. Tivemos contacto mais recentemente com a organização da White Helmets, os capacetes brancos, para a qual também fizemos uma angariação de fundos, sim. E nós chamamos Smooth Help a esta ação porque sabemos que somos um pequeno bar, numa pequena cidade, aqui num pequeno país, e que aquilo que íamos conseguir angariar não era de grande quantidade, mas sabemos que essa gota d'água pode ter feito a diferença. No caso da Associação Obrigado Portugal, que foi formada por 2 portugueses viajantes, que na altura do terremoto no Nepal, sucedeu-se o terremoto e a grande maioria dos turistas fugiu. Esses 2 optaram por ficar a ajudar a reconstruir, a refazer este pavimento para estradas, a ajudar no que fosse possível, e chegou-nos essa história e nós conseguimos ter um dos representantes do Obrigado Portugal cá, tanto nesse conceito de tertúlia, a contar o que é que aconteceu e o trabalho, como na angariação de fundos, em que conseguimos, com algumas centenas de euros, comprar sacos de cimento, comprar tijolos, comprar coisas que foram aplicadas no terreno, e que há de haver uma parede, alguns no Nepal, que foi feita pela nossa ação em Aveiro, no Mercado Smooth Bar. O Mercado Smooth Bar é um espaço onde podemos deliciar uma ótima salada, uma ótima tosta, como também podemos estar a assistir a fantásticas ações de solidariedade que vocês têm o prazer e também a sensibilidade de dar a conhecer um pouco mais sobre isso a nós, aveirenses. Para terminar, qual foi o motivo, o que é que fez com que o Mercado Smooth Bar se associasse à Associação de Marketing e Atitude Empresarial de Aveiro? Ora, tenho estado a contar um bocadinho da nossa história e se calhar a história não chegou a todos. Há pessoas ainda de Aveiro, e não só, mas que nos chegam e que não sabiam da nossa existência, e nós víamos essa lacuna, não estávamos a chegar a todos. E surgiu, deram-nos conhecimento da Associação de Marketing de Aveiro, e nós achámos isto, estamos a precisar de estar dentro de um grupo que chegue a mais pessoas, a mais públicos e a mais empresários, porque por muitas vezes sabemos que o empresário é também um opinion maker, é também um influencer, como se diz hoje em dia, e então dar-nos a conhecer ao mundo empresarial de Aveiro
poderá dar-nos a conhecer a muito mais público que não conhece a nossa existência ou que, por alguma razão, não tem o seu trajeto habitual por ali, porque é o que nos dizem, eu passo aqui tão perto e nunca tinha reparado neste espaço tão carismático. Como vocês estão no Mercado Manuel Firmino, junto ao Centro Comercial Fórum, e é uma zona de passagem para muitos, mas para outros não se torna uma zona de passagem diária. É um eixo diária. pedonal mais turístico, vemos sim, as pessoas passam tanto a pé na zona pedonal como nos barcos moliceiros, e temos sim alguma visibilidade e uma paisagem muito bonita, virada sempre para o sol, o que é interessante e será bastante pontual nas esplanadas em Aveiro. Nós temos sempre o sol de frente e torna-se muito acolhedor também por aí. Eu não referi, quero fazer essa ressalva, que as ações que fizemos de solidariedade estavam sempre associadas a concertos, não falámos nisso, em que convidámos músicos não só de Aveiro, mas um pouco de todo o mundo. Nós tivemos já artistas desde os Estados Unidos, a França, outras nacionalidades, e tentámos alavancar muitos projetos aveirenses, alguns já conhecidos, outros nem tanto, e que vimos prontamente essa reação de outros espaços a chamarem as mesmas pessoas, porque o conceito smooth é música muito agradável, é uma música que dá para que as pessoas estejam a conviver ao mesmo tempo que está a acontecer o concerto, e com o devido respeito e a moderação consegue-se fazer as duas coisas no nosso espaço. E foi interessante trabalhar com os Moonshiners, com os Senza, até arranjámos algumas bandas que pontualmente se juntaram para nós, como foi o caso da Smooth Band, que tinha também várias nacionalidades envolvidas, o Richard, que era um violoncelista que esteve em Aveiro por pouco tempo e tocou por várias vezes no nosso espaço. São tudo histórias que nós queremos fazer chegar a mais gente. Tudo com o mesmo objetivo, ajudar, e de certo que a AMA também vai ser uma grande ajuda para a vossa área de negócio. André, obrigada, uma boa tarde e até uma próxima. Até breve, obrigado.